Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelo tempo aqui no canal. Se liga na história. Hoje, vamos mergulhar fundo no coração do Brasil. Numa época em que o país ainda era um grande mapa em branco, cheio de perigos, mistérios e, claro, promessas de riqueza. Imagine a cena por um instante. Coloque-se no lugar de um indígena do povo Goiá, vivendo em paz há gerações nas vastas planícies e vales do Cerrado, na região que hoje conhecemos como Goiás. A vida é regida pelo sol, pela chuva e pelos rios que cortam a terra. De repente, essa tranquilidade é quebrada. No horizonte, surge um grupo de homens estranhos. Homens brancos, de barbas longas, roupas pesadas e carregando armas de fogo que cospem fumaça e morte. À frente deles, um líder de olhar duro e determinado. Ele se aproxima e, sem rodeios, exige saber onde está o ouro. Diante da sua recusa, ele faz uma ameaça que soa como um delírio, uma loucura. Se não mostrarem as minas, ele vai incendiar todos os rios. Você e seu povo trocam olhares de incredulidade. Água e fogo não se misturam. É a lei da natureza. Então, para provar seu poder, o homem branco ordena que tragam uma bacia. Ele despeja um líquido transparente, aguardente, e com um gesto teatral, coloca fogo na frente de todo mundo. Uma chama azulada e fantasmagórica dança sobre a superfície do líquido. Para os indígenas, que jamais viram algo parecido, aquilo só podia ser obra de uma entidade maligna, um feitiço poderoso. Aquilo só podia ser coisa do diabo. Esse homem era Bartolomeu Bueno da Silva, que herdaria do pai o temido apelido Anhanguera. E essa é a história real, brutal e fascinante de como ele abriu as portas do centro-oeste brasileiro para a coroa portuguesa. Bartolomeu Bueno da Silva, o filho, não nasceu bandeirante por escolha, mas por destino. Ele virou bandeirante praticamente no berço. Em 1682, com apenas 12 anos de idade, uma idade em que meninos deveriam estar aprendendo um ofício simples, ele já estava embrenhado no sertão, acompanhando o pai, que também se chamava Bartolomeu, em longas e perigosas expedições. O pai era uma figura lendária, um bandeirante da velha guarda, tão implacável e temido que os povos nativos o apelidaram de Anhanguera, que em tupi significa diabo velho ou alma antiga. Diz a lenda que numa dessas viagens, o Anhanguera pai encontrou uma região em Goiás onde o ouro aflorava na superfície, mas por falta de homens ou recursos, não conseguiu explorar a riqueza na época. O menino Bartolomeu, porém, viu tudo. Aqueles rios, aquelas serras e o brilho do metal precioso ficaram gravados a fogo em sua memória infantil. Ele guardou aquele segredo e jurou para si mesmo que um dia, quando fosse homem, voltaria para reivindicar aquele tesouro. Os anos se passaram. Bartolomeu cresceu, forjado na dureza das entradas e bandeiras. Tornou-se minerador em Minas Gerais, bem no auge da corrida do ouro, e testemunhou a violência da Guerra dos Emboabas, um conflito sangrento entre paulistas e forasteiros pelo controle das minas. Depois, estabeleceu-se em Parnaíba, em São Paulo, um dos berços do bandeirismo. Mas a imagem do ouro goiano, a promessa que fizera a si mesmo na infância, nunca o abandonou. Em 1720, já um homem experiente de 48 anos, ele decidiu que era a hora. Escreveu uma carta de próprio punho ao rei de Portugal, Dom João V, oferecendo seus serviços para desbravar e conquistar os sertões de Goiás. Em troca do risco, pedia o direito de cobrar pedágio pela passagem nos rios que descobrisse e pacificasse. O rei, sedento por novas fontes de riqueza para o império, topou. Começava, enfim, a maior e mais arriscada aventura da vida de Bartolomeu. Em julho de 1722, a Grande Bandeira partiu de São Paulo. Não era um grupo pequeno, mas uma verdadeira expedição de conquista. Eram 152 pessoas. Uma mistura que representava a cara do Brasil colonial. Portugueses em busca de fortuna, mamelucos, filhos de brancos com indígenas,
que conheciam os segredos do sertão, 20 índios aliados, essenciais como guias e guerreiros, e, acredite se quiser, 3 padres, 2 beneditinos e um franciscano. Sim, a fé católica ia junto na bagagem, não apenas para converter os gentios, mas porque o sertão era um lugar tão hostil e desconhecido que só a proteção divina parecia capaz de garantir a sobrevivência. O objetivo principal, além do ouro, era encontrar a mítica Serra dos Martírios. A lenda dizia que, no topo dessas montanhas, a própria natureza havia esculpido na rocha os símbolos da paixão de Cristo, a coroa de espinhos, a lança e os cravos. Uma história fantástica que funcionava como um imã, atraindo aventureiros movidos tanto pela cobiça quanto pela fé. A jornada foi um verdadeiro inferno na terra. O caminho era brutal, uma luta diária pela vida. Doenças tropicais como a malária dizimavam os homens. A comida acabava, e a fome se tornava uma companheira constante. Ataques de onças, emboscadas de povos indígenas hostis e o cansaço extremo minavam o moral da tropa, levando a deserções. Eles atravessaram rios caudalosos, pântanos traiçoeiros e matas fechadas que o sol mal conseguia penetrar. 3 longos e sofridos anos se passaram. Dos 152 homens que saíram de São Paulo cheios de esperança, apenas 70, menos da metade, chegaram exaustos às margens do rio Tocantins. Muitos teriam desistido, mas a perseverança de Anhanguera era lendária, quase desumana. Ele não se permitia fraquejar. E em 1725, no Rio Vermelho e no Ribeirão das Cabrinhas, perto de onde hoje fica a cidade de Goiás, a sorte finalmente virou. Eles encontraram ouro. E não era pouco. Era muito ouro. Mas a história que imortalizou o nome de Anhanguera não é sobre a descoberta do ouro. É sobre fogo e astúcia. Conta-se que, ao chegar na região do Rio Vermelho, os índios do povo Goiá, os senhores daquelas terras, se recusaram a revelar a localização exata das minas mais ricas. Eles conheciam o destino de outros povos que haviam colaborado com os brancos. Então, Anhanguera, lembrando-se talvez de histórias que ouviu ou de sua própria criatividade cruel, recorreu a um truque de terror psicológico. Ele mandou seus homens encherem uma escudela, uma espécie de bacia de metal com aguardente, a nossa popular cachaça. Diante dos líderes indígenas reunidos, ele ateou fogo ao líquido. As chamas azuladas dançaram sobre a superfície, e ele, com a voz firme, anunciou que aquele era um aviso. Se não fosse guiado até o ouro, ele usaria seu poder para incendiar todos os rios e córregos da região, deixando-os sem água. Os índios, que nunca tinham visto fogo queimar sobre a água, acreditaram piamente que ele possuía poderes sobrenaturais. Para eles, aquele homem não era um homem, era o diabo. E aterrorizados, eles se renderam. Com o ouro finalmente em suas mãos e os povos locais subjugados pelo medo, Anhanguera estabeleceu as bases do domínio português na região. Ali, às margens do Rio Vermelho, ele fundou o Arraial de Santana, o povoado que, anos mais tarde, se tornaria a Vila Boa de Goiás, a primeira e suntuosa capital do estado. Como recompensa por seus feitos, a coroa portuguesa o nomeou Capitão-Mor das Minas de Goiás, a autoridade máxima local. Ele também recebeu vastas sesmarias, ou seja, enormes porções de terra. Bartolomeu Bueno da Silva estava no auge do seu poder e riqueza. Mas o poder, especialmente quando conquistado de forma tão rápida e em terras tão distantes, atrai inimigos como a luz atrai mariposas. Anhanguera, com seu jeito autoritário e centralizador, logo entrou em conflito com o governador da capitania de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes, e com outros exploradores e burocratas que chegavam, todos querendo uma fatia do bolo de ouro goiano. Choveram acusações na corte em Lisboa. Diziam que ele desviava ouro, que não pagava o quinto, o imposto de 20% devido ao rei. A inveja e a intriga política fizeram seu trabalho. Suas concessões foram cassadas.
e o tão sonhado direito de cobrar pedágio nos rios foi retirado. Ele perdeu prestígio, poder e, por fim, dinheiro. Em 19 de setembro de 1740, Bartolomeu Bueno da Silva, o segundo Anhanguera, morreu na vila que ele mesmo fundou. Morreu pobre, doente e, pior de tudo, esquecido pela coroa que ele tanto serviu e para a qual conquistou um território imenso. A família teve que lutar para sobreviver e, anos depois, seu filho precisou ir pessoalmente a Portugal para tentar reaver os direitos e as honrarias que haviam sido prometidas ao pai. Hoje, o nome Anhanguera batiza uma das mais importantes rodovias do Brasil, a via que liga São Paulo ao interior, um símbolo de progresso e desbravamento. Ele é lembrado em monumentos e livros como um herói, um pioneiro corajoso. Mas para os descendentes do povo Goiá, que foram expulsos de suas terras, escravizados e dizimados pelas doenças e pela violência trazidas na esteira da bandeira, a história é outra. Para eles, Anhanguera não era um herói. Ele era, de fato, o diabo velho em carne e osso. A vida de Anhanguera foi um roteiro de novela antes mesmo de a novela existir. Uma saga cheia de reviravoltas. Ele foi corajoso e cruel, visionário e ganancioso, um líder para seus homens e um demônio para seus inimigos. No fim, acabou derrotado pelo mesmo sistema que ajudou a construir. A história dele é um microcosmo de como o Brasil foi forjado, uma mistura complexa de ouro, sangue, fé e uma ambição sem limites. O estado de Goiás, como o conhecemos, existe em grande parte por causa da sua obstinação. E o mito do fogo na água, essa incrível demonstração de poder e engano, continua vivo no imaginário popular até hoje. Se você curtiu essa viagem ao passado profundo do nosso país, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal, inscrever-se e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. E agora eu quero saber de você. Já conhecia em detalhes a lenda do Anhanguera? Já passou pela rodovia que leva o nome dele e imaginou essa história? Compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que adora conhecer a história real por trás dos mitos do Brasil. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima! Checklist final de produção. Todos os itens verificados.